Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Pai São José, junto à Virgem Santíssima, junto ao próprio Jesus, intercedam para que nosso coração se abra confiantemente a todo o querer de Deus sobre nossas vidas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nosso glorioso Pai São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se muitas vezes parece que o nosso mundo está à mercê dos poderosos, daqueles que governam, daqueles que controlam, a gente olhando para a vida de São José e para o que os relatos do Evangelho, os poucos que falam de São José, a gente percebe na vida dele umas atitudes que nos provam, que nos mostram que Deus sempre encontra um jeito, uma forma de que o seu desígnio de salvação se realize em nossas vidas. Veja, se parece que o mundo está à mercê dos ricos enquanto os pobres passam fome, Deus sempre encontra um jeito para aqueles que se colocam como São José, confiantemente buscando fazer sempre a vontade de Deus. Se o mundo parece que está à mercê dos que governam, se o mundo parece que está à mercê daqueles que controlam as mídias sociais, se o mundo parece que está à mercê de tantas e tantas realidades, Deus sempre encontra um jeito de realizar o seu desígnio de salvação naqueles que a Ele se confiam. São José ele se confiou durante toda a sua vida à providência de Deus. E por isso que ele é um tão grande instrumento da providência de Deus nas nossas vidas hoje. Porque ele soube, ele viveu isso também na sua vida. Quando ele teve que fugir para o Egito, quando ele teve que voltar. Imaginem se vocês, tantas mudanças na sua família. Se hoje em dia já é difícil, né? Uma família às vezes mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de realidade, começar tudo de novo. Imagine-se para eles, para a Sagrada Família, que vivia numa situação tão mais precária, né? E vivia ali, tendo que confiar também naquilo que Deus manifestava em sonhos a São José. Ele teve que confiar, né? Vai para o Egito porque Herodes quer matar o menino. E depois de um tempo, se estabilizando talvez lá, conseguindo já talvez exercer um pouquinho da sua profissão, dar um jeito de sustentar a Sagrada Família. Imagine-se tanto tempo também que passou a viagem no deserto também, tendo que confiar que Deus ia manifestar, ia providenciar o pão necessário, porque ele saiu à noite, levou somente o menino e sua mãe, ou seja, só o necessário, não ficou se preocupando com o sustento, mas sabia que Deus ia providenciar na sua vida. E depois o anjo se manifesta mais uma vez e fala: volta porque Herodes já morreu. Já morreu aquele que queria matar o menino. Volta para a tua terra. E ele lá pega o menino e sua mãe e volta para a sua terra. E aí depois, chegando lá, ele descobre que o filho de Herodes governava a Judéia, e que era muito, muito pior, muito mais cruel que Herodes. E aí depois entra de novo, qual é a vontade de Deus? Deus se manifesta mais uma vez em sonhos. Vai para a Galileia, porque lá existe outro governante e era mais pacífico, enfim. Então veja que o tempo todo José precisou viver essa confiança na palavra de Deus que se manifestava, mas em tudo aquilo que ele vivia. E durante todos os 30 anos da vida escondida de Jesus, ele precisou viver isso também na sua vida. Confiando, porque o pouco que fala o Evangelho durante desse tempo da vida de Jesus e da Sagrada Família, a gente percebe que era uma família muito pobre, uma família simples, mas Deus estava ali sempre providenciando todo o necessário na vida de São José. Uma santa que muito compreendeu isso e que ajudou muito a difundir a devoção a São José na igreja foi Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus. Essa grande santa, nossa mãe do Carmelo. Ela muito difundia porque ela viveu uma experiência profunda com São José e sabia que ele era poderosíssimo na sua intercessão junto a Jesus. Santa Teresa atribui uma grande cura na sua vida de uma paralisia que ela viveu durante anos, justamente a São José. Quando ela já tinha recorrido de todas as formas, mas ela fala que foi São José que a tirou dessa paralisia. E ela conta diversos testemunhos de que ela viveu, seja da providência de São José, seja da intercessão de São José, nas mais diversas áreas. Mas muito particularmente ela testemunha muito a providência de São José nas suas próprias fundações dos mosteiros. O seu primeiro mosteiro que ela foi fundar, ela fala que São José providenciou de formas assim que as pessoas ficavam espantadas,
como aparecia do nada, seja o dinheiro, seja terreno, seja materiais para a construção do mosteiro, e ela nada tinha, mas ela pedia a São José e São José providenciava aquilo que era da vontade de Deus na vida dela para que se concretizasse. E tanto é que o primeiro mosteiro que ela fundou, ela dedicou ao patrocínio de São José. Então é o mosteiro de São José, em Ávila. Então veja que ela tinha uma devoção imensa a São José. E tanto ela propagava essa devoção que o próprio São João da Cruz uma vez vive uma experiência em que alguns frades, irmãos deles, estavam regressando de uma missão ao convento e São José aparece para eles e pede para que se aumente a devoção do convento a São José. E quando os frades chegam e contam isso a João da Cruz, ele fala assim: olha, essa aparição não aconteceu por vocês, mas aconteceu por mim, porque eu precisava aumentar essa devoção. Eu precisava aumentar minha devoção a este santo, esse glorioso santo. Então veja que provavelmente Santa Teresa estava ali sempre incentivando e falando de São José, mas como que São João da Cruz ainda se via um pouco talvez resistente em perceber, em compreender essa grandeza de São José. Mas que São José dá um jeito também de mostrar assim: não, eu preciso que nessa ordem se tenha sempre uma devoção à minha pessoa, né? E a própria Virgem Santíssima, numa visão que Santa Teresa vive, ela se colocava depois da comunhão e ela via Nossa Senhora de um lado e São José do outro lado. E ela se via envolvida com um grande manto. E a própria Nossa Senhora falava para ela assim que se agradava muito de todo o louvor e de toda a honra que ela dava e prestava a São José. Então veja que Santa Teresa ela sempre difundiu muito essa devoção, mas porque ela viu que era de muito benefício para a nossa vida física, mas também para a nossa vida espiritual de uma forma muito particular. Então a gente vê muito, né, Santa Teresa difundindo, ela indica também que em todos os conventos da ordem se tenha sempre a entrada uma imagem de São José, porque ele primeiro vai guardar, como a gente já viu que ele é um guardião da nossa igreja, da nossa vida, mas também porque ele sempre seria um grande provisor, né? Ou seja, aquele que seria instrumento da providência de Deus na vida de todas as monjas e monges do convento. E a gente vive isso muito aqui no nosso convento. Se fosse contar e partilhar com vocês, são diversos os testemunhos da providência de Deus que atuam em nossas vidas através da intercessão de São José. Seja de necessidades, às vezes, de carros que estragam e a gente necessita ir numa oração que a gente faz, numa súplica que a gente faz a São José, numa Santa Missa que a gente celebra em honra a São José. Ele manifesta essa providência de forma muito milagrosa, às vezes numa construção de um convento que é necessária, numa necessidade de alimento. São José é sempre muito providente na nossa vida e às vezes até em situações muito particulares. Eu me recordo uma vez que nós iríamos ter um retiro de vocacionados que estavam querendo conhecer o nosso instituto e a gente planejava fazer um macarrão com molho, né, de tomate para poder servir num dos almoços que esses jovens, nos dias que esses jovens estariam aqui. Mas a gente não tinha o molho para fazer. E enquanto a gente planejava isso, chegou um vocacionado e a mãe dele vinha trazendo e ela quis fazer, né, arrecadar umas doações para a gente, para o nosso convento. E ela fala que saiu pedindo para as pessoas da paróquia dela. E aí de repente as pessoas começaram a dar bastante molho de tomate. E vejam que mal deu tempo da gente suplicar e pedir a São José e ele já providenciou e ela chegou com uma caixa cheia de molho de tomates. Ela falou: olha, eu até peço desculpas porque a gente pediu e eu não imaginei, mas foi o que as pessoas tinham e elas deram bastante, né? E trouxeram outras coisas também que a gente necessitava, mas a gente ficou muito espantado e admirado porque era justamente aquilo que a gente necessitava e mal a gente pediu e São José providenciou essa necessidade que a gente tinha. E veio como uma confirmação da vontade de Deus do que a gente deveria fazer de cardápio para aquele vocacional, para aquele retiro que a gente ia ter na nossa casa. Então veja, São José, ele é esse instrumento da providência de Deus porque ele aprendeu a se lançar confiantemente na vontade de Deus. Mas muito mais do que só um instrumento, um mero instrumento nas nossas necessidades materiais, São José é um grande instrumento da providência de Deus na nossa vida espiritual. Ou seja, São José sempre sabe e nos ajuda a obter de Deus aquilo que é necessário para o nosso crescimento espiritual. E Santa Teresa entendia isso. E ela só experimentava tanto a providência de São José nas coisas materiais, porque ela muito experimentou a providência de São José nas coisas espirituais, nas suas necessidades espirituais. Ela dizia que
ela não conheceu ninguém que fosse realmente devoto de São José e que não tenha crescido nas virtudes, crescido no caminho espiritual. Porque ela sabia que São José muito auxilia para que nós nos aproximemos de Jesus, para que nós permitamos que se forme em nós a imagem do Cristo. Ela indicava muito, falava que as pessoas espirituais precisavam e deveriam ser muito afeiçoadas a São José. Então veja que São José é sempre aquele que nos auxilia muito, que nos ensina muito na nossa caminhada espiritual. E ela disse, se você não tem nenhum mestre que te ensine a rezar, tome São José, tome este grande santo por mestre na sua vida espiritual e você com certeza não errará no seu caminho. Então veja, Santa Teresa fez essa experiência e ela sabe que São José, da mesma forma que ele, se vendo às vezes pequenino, humilde, sem saber compreender aquilo que a vontade de Deus às vezes queria para a vida dele, ou olhando diante do mistério da encarnação que acontecia, ele não compreendia e via a grandeza daquele chamado e não sabia como faria para corresponder àquilo que Deus tinha para ele participando daquele mistério. Deus foi providenciando todas as graças, toda a santidade, todo o amor necessário para que ele cumprisse aquela missão. Ou seja, Deus deu uma missão a ele e por isso deu também as graças necessárias para que se cumprisse essa missão. Também é assim na nossa vida, e quando a gente se confia à providência, à intercessão de São José, ele pede a Deus para que também Deus derrame sobre nossas vidas e para que principalmente o nosso coração se abra àquilo que Deus tem a derramar, né? Para que nós não coloquemos nenhum empecilho à graça de Deus, para aquilo que ele quer realizar na nossa vida. Então São José é sempre esse instrumento da providência de Deus na nossa vida espiritual. Que nós aprendamos a pedir a São José que se cumpra plenamente a vontade de Deus na nossa vida. Que nós possamos nos colocar como dóceis instrumentos, nos lançar num abismo do amor de Deus confiantemente, sabendo que Ele vai providenciar todo o necessário, seja na nossa vida espiritual, dons, talentos, capacidades. Às vezes a gente se coloca mas eu não sou digno, eu não sou capaz, eu não consigo. Deus vai providenciar. Se nos colocarmos como humildes instrumentos nas suas mãos, Deus vai providenciar. Deus ele vai dar os dons necessários, as capacidades necessárias, para que toda a sua vontade se cumpra em nossa vida. E São José nos ensina muito isso. E, consequentemente, tudo aquilo que necessitarmos materialmente, temporalmente, nesta terra, Deus também vai providenciar pela intercessão de São José. Tenha sempre essa certeza. E tudo aquilo que você necessitar, peça a São José. E se for da vontade de Deus, Ele vai realizar, Ele vai conseguir alcançar essa graça das mãos de nosso Senhor. Se não for da vontade de Deus, tenha certeza de que Ele vai moldar o nosso coração, vai trabalhar para que o nosso coração se molde à vontade de Deus. E aí já é mais uma graça espiritual, né? Nos ensinando a nos moldar sempre, a moldar a nossa vontade à vontade de Deus. Que esse grande santo nos ensine a nos colocarmos sempre diante das mãos amorosas de nosso Senhor, da providência infinita de nosso Senhor. Que Ele nos ensine sempre a buscar a vontade de Deus nas nossas vidas e abrir no nosso coração a tudo aquilo que Deus quer realizar. Nosso glorioso Pai São José, rogai por nós. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.